Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, parte 2. Bem-aventurados os puros de coração. Neste vídeo nós estaremos vendo escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Instruções dos Espíritos. Deixai vir a minhas criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Aquele que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande mó e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandalizam, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançados no fogo do inferno. E se teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. Mateus 18, 6 a 11. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta-a e lança-a fora de ti, porque melhor te é que se perca um de teus membros do que todo o seu corpo ir para o inferno. Mateus 5, 29 a 30. No sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as regras da sociedade de uma maneira evidente, que atrai as atenções. O escândalo não está na ação em si mesma, e sim na repercussão que ela pode ter. A palavra escândalo está sempre associada à ideia de um certo tumulto e alvoroço. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, pois seu orgulho sofreria com isso, sua reputação seria diminuída entre os homens. Contanto que suas maldades sejam ocultadas, isso lhes basta e sua consciência fica tranquila. Estes são, conforme as palavras de Jesus, sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora e sujos por dentro. É muito amplo o significado da palavra escândalo, tantas vezes usada no Evangelho, e precisamos compreender o seu alcance. Escândalo não é somente o que ofende a consciência dos outros, é também tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, são tendentes a fazer o mal, e porque árvores ruins dão frutos ruins. É preciso, pois, entender com estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que exista para eles a obrigação de praticá-lo. É necessário que sucedam escândalos, pois os homens, estando em expiação na terra, punem-se a si mesmos pelo contato de seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas e cujos males acabam por compreender, e somente depois que estiverem cansados de sofrer seus efeitos, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provação para outros.
É assim que Deus faz surgir o bem do mal, e que os próprios homens tiram ensinamentos de coisas ruins ou desagradáveis. Se assim for, poderá-se dizer que o mal é necessário e sempre existirá, e se desaparecesse, Deus ficaria sem um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse mais culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos que toda a humanidade fosse transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos evoluídos, de onde o mal foi excluído, e assim será o estado da Terra quando tiver progredido o suficiente. Mas enquanto alguns mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos e que servem, por outro lado, de morada, de exílio e de lugar de expiação para espíritos imperfeitos, rebeldes, que permanecem no mal e que são rejeitados nos mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem vem o escândalo, ou seja, o mal é sempre o mal. Portanto, aquele que serviu de algum modo de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nada mais fez do que fazer o mal, deve, portanto, ser punido. É desse modo, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma aprovação para o pai que o suporta. Talvez esse pai tenha sido um mau filho que fez seu pai sofrer e que está sofrendo como se fosse a pena de talião. Mas o filho não terá desculpas por proceder assim, e por sua vez poderá ser castigado, tendo filhos rebeldes ou de qualquer outra maneira. Se tua mão é motivo de escândalo, corta-a. Afirmativa enérgica que seria um absurdo se tomada ao pé da letra. Significa simplesmente a necessidade de destruir em si todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. É preciso arrancar do coração todo o sentimento impuro e toda tendência viciosa. Será melhor para um homem ter a mão cortada antes que essa mão lhe sirva de instrumento de uma má ação. Será melhor ser privado da visão do que seus olhos servirem para idealizar maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer entender o sentido figurado e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que o Espiritismo dá. Instruções dos Espíritos. Deixai vir a mim as criancinhas. João o Evangelista, Paris, 1863. Disse o Cristo: deixai vir a mim as criancinhas. Estas palavras sábias em sua simplicidade não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente àqueles que estacionam nos círculos inferiores, onde o infortúnio e a miséria desconhecem a esperança. Jesus atraía para si, para os esclarecer, as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência, da compreensão, os fracos, os escravizados e os viciosos. Jesus não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem entender, porque sob o domínio dos instintos da infância, que são um benefício, não entenderia o ensinamento e nem teriam a vontade própria para o praticar. Jesus queria que os homens fossem até ele, com a confiança daqueles pequenos seres, as crianças, de passos vacilantes, cujo chamamento conquista para o coração das mulheres que são todas mães. As almas seriam assim envolvidas pela sua terna e misteriosa autoridade. Foi a tocha que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Ele foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as criancinhas, mas sim os homens de boa vontade.
A vigorosa ação foi iniciada. Não se trata mais de crer por crer e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem examine e siga a lei inteligente que lhe revelará que ele é universal. Meus bem-amados, é chegado o tempo em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que une o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga os horizontes, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol acima das montanhas. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Deixai vir a mim as criancinhas, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os frágeis, que têm necessidade de amparo e de consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e lhes darei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, este remédio supremo que possui a virtude que, aplicada sobre todas as chagas do coração, as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se tiverdes essa chama divina, o que temereis? Direis em todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada provar-me pela dor e pelas aflições, bendito sejais, pois sei que é para o meu bem que vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, Senhor, ter piedade de vossa fraca criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejais também, mas fazei com que o amor divino não adormeça na minha alma e que, sem cessar, suba a vossos pés a prece do meu reconhecimento. Se sentirdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola sublime, que nem os incidentes nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos tirar. Se tiverdes amor, tereis guardado vossos tesouros, onde nem a traça nem a ferrugem podem destruir, e vereis desaparecer de vossa alma tudo o que possa desonrar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria aliviar-se dia após dia, e tal como o pássaro que voa nos ares, e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma possa se fartar, deliciada com a verdadeira vida no seio do Senhor. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Vianney, Cura de Ars, Paris, 1863. Meus bons amigos, por que me chamastes? Será para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e curá-la? Que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram anunciadas devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei, do fundo de vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades de meu corpo, que minha carne seja castigada se for preciso, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas e talvez também
a cura que pedistes, apenas timidamente, como recompensa ao vosso devotamento. Mas, uma vez que estou aqui, em uma assembleia onde se trata acima de tudo de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da visão deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que ser a causa de vossa perdição. Quantos há em vossa terra que amaldiçoarão um dia, nas trevas, terem visto a luz? Como são felizes os que, na expiação, são atingidos na vista. Seu olho não será de modo algum motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais do que vós, que vedes claramente. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e lhes devolver a visão, digo a mim mesmo: alma querida, porque tu não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de meditação e de amor? Então não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que podes perceber em tua cegueira. Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que estáis aqui. Ele sente a alegria, pode tocá-la, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer com que a alma caia. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la se elevar a Deus. Acreditai em mim, meus bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, enquanto a visão é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como ficarias feliz? E quem sabe se essa alegria não te poria a perder? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas por tua vez, ora e reflete sobre o que acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós que estáis aqui, recebei minha bênção. Nota: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar a sua causa em uma vida anterior. O que chamamos de caprichos da sorte nada mais são do que os efeitos da justiça de Deus, que não aplica punições injustas e determina que entre a falta e a pena sempre haja uma relação. Se em sua bondade lançou um véu sobre nossos atos passados, aponta-nos, entretanto, o caminho, dizendo: quem matou pela espada morrerá. Palavras que podem ser traduzidas assim: sempre se é punido naquilo em que se pecou. Se, porém, alguém é afligido pela perda da visão, é que a visão foi para ele um motivo de queda. Talvez também tenha sido o motivo da perda da visão para um outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidado, etc. É desse modo que ele sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação, aplicando a si próprio estas palavras de Jesus: se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. E aqui nós terminamos a leitura do capítulo 8.